Marte, ano 2037. Uma pequena colônia humana opera no planeta há 3 meses. 6 pessoas vivem em um habitat pressurizado enterrado sob o solo marciano. Todos dependem de um único sistema de suporte de vida. De repente, o sistema falha. O nível de oxigênio começa a cair. A tripulação corre para identificar o problema. Mas existe um detalhe brutal. A próxima missão da Terra ainda está a 8 meses de distância. Esse cenário não é ficção científica. É exatamente o tipo de crise que engenheiros espaciais temem quando falam em colonizar Marte. Olá, sejam bem-vindos ao Fronteiras do Inimaginável. A humanidade sonha em colonizar Marte. Seria esse o próximo grande passo da nossa espécie? Ou um sonho que a física, a biologia e o próprio planeta insistem em negar? Na ficção científica, viajar para Marte parece simples. É só apontar o foguete para o planeta vermelho e acelerar. Mas o espaço não funciona assim. A distância média entre a Terra e Marte é de aproximadamente 225 milhões de quilômetros, quase 7 meses de viagem. Seria como viajar do Brasil ao Japão quase 13 mil vezes. Mas esse número muda o tempo todo, variando de 55 a impressionantes 400 milhões de quilômetros. Isso acontece porque os dois planetas viajam ao redor do Sol em velocidades e rotas completamente diferentes. Eles são como alvos em constante movimento. A viagem só é possível quando os planetas entram em uma posição perfeita de alinhamento. Esse momento é chamado de janela de lançamento. A janela de lançamento dura cerca de 30 dias e se repete apenas a cada 26 meses. Perdeu a janela? A próxima tentativa será mais de 2 anos depois. Se algo falhar em Marte, oxigênio, energia ou comida, não existe resgate imediato. Atravessar o vácuo a 39 mil km por hora já é um desafio assustador. Mas e o corpo humano? Será que ele aguenta essa aventura? Meses em microgravidade provocam mudanças profundas no organismo. Os músculos perdem massa porque não precisam sustentar o peso do corpo. Estudos apoiados pela NASA mostram que astronautas podem perder até 1,5% de densidade óssea por mês. Em apenas 6 meses no espaço, o impacto pode equivaler a décadas de envelhecimento ósseo na Terra. Sem a gravidade puxando o sangue para as pernas, os fluidos do corpo se deslocam para a parte superior. O coração passa a trabalhar menos. Com o tempo, ele pode diminuir de tamanho. Outro problema é a síndrome neuroocular associada ao voo espacial, conhecida como SANS. O acúmulo de fluido na cabeça pode alterar a pressão dentro do crânio e afetar a visão. Muitos astronautas relatam que a visão se torna um borrão contínuo. Agora, tente imaginar o cenário. Você acabou de viajar 7 meses pelo espaço. Está prestes a pousar em um planeta hostil e desconhecido, mas já chega com os ossos fragilizados, o coração enfraquecido e a visão comprometida. E supondo que o corpo humano resistisse à microgravidade, existe outro inimigo invisível esperando fora da nave: a radiação cósmica. No espaço profundo, astronautas ficam expostos a partículas de altíssima energia vindas do Sol e de fora do sistema solar. Sem o escudo do campo magnético da Terra, essas partículas atravessam facilmente a nave e o corpo humano. Com o tempo, a exposição aumenta o risco de câncer, danos neurológicos e outros efeitos ainda pouco compreendidos pela ciência. Mesmo que a tripulação chegue em segurança, o verdadeiro desafio apenas começou. Marte possui menos de 1% da pressão atmosférica da Terra e praticamente não possui um campo magnético global. Sem essa proteção, a superfície é constantemente bombardeada por radiação cósmica e partículas solares. Um desses fenômenos, registrado pela NASA, emitiu uma dose de radiação equivalente a 30 radiografias de tórax de uma só vez. Para sobreviver, os primeiros colonos provavelmente teriam que viver no subsolo, protegidos por metros de rocha ou gelo. Existe outro perigo constante em Marte:
A poeira. Mais fina que grãos de areia, ela forma tempestades colossais que podem envolver o planeta inteiro. Análises da NASA revelam que esse solo é tóxico, carregado de compostos químicos chamados percloratos. Essas partículas microscópicas penetram em tudo: máquinas, trajes e sistemas de filtragem. Em Marte, o pó não é apenas sujeira, é um veneno corrosivo e um desafio diário de sobrevivência. Além da engenharia e da biologia, existe um desafio ainda mais imprevisível: a mente humana. Marte exige meses de silêncio e isolamento. Lá, a monotonia e a distância da família são tão perigosas quanto a radiação. Até o relógio joga contra nós. O dia marciano dura quase 40 minutos a mais. É o suficiente para desregular o biológico e criar um estado de jet lag permanente. Para entender esse limite, a NASA criou o experimento Chapea. Durante um ano, voluntários vivem isolados em um habitat simulado, testando os limites da mente. O resultado mostra uma dura realidade. A vida em Marte será muito mais parecida com uma estação isolada na Antártida do que com as cidades futuristas dos filmes. Diante de tantos desafios, muitos defendem uma solução radical: transformar Marte em uma nova Terra, a chamada terraformação. Alguns cientistas acreditam ter o poder de redesenhar a atmosfera e a geologia do planeta inteiro, criando condições favoráveis para a vida. Mas um estudo publicado na revista Nature Astronomy fez soar um alerta. Marte simplesmente não possui dióxido de carbono suficiente para criar uma atmosfera densa, o que torna impossível sustentar a água em estado líquido na superfície. Sem água, não há plantas, não há animais, nem micro-organismos básicos. Sem água, a vida em Marte simplesmente não existiria. A promessa de colonizar Marte também gerou projetos extravagantes. Um deles foi o Mars One. O plano prometia enviar humanos em uma viagem sem volta ao planeta vermelho. O financiamento viria de um reality show global. O projeto atraiu o interesse de 200 mil voluntários dispostos a morrer em Marte. 8 mil só do Brasil. Entre eles, a professora Sandra Feliciano, de Rondônia, e o estudante paulistano Bruno Freire. Mas a realidade por trás das câmeras era bem diferente. Investigações jornalísticas revelaram que o projeto era financeiramente inviável. O Mars One declarou falência em 2019. A ideia de colonizar Marte, no entanto, continua sendo defendida pelos empresários mais influentes da atualidade. O bilionário Elon Musk afirma que a humanidade deve construir uma cidade autossustentável no planeta vermelho nas próximas décadas. Segundo ele, milhares de pessoas fariam essa viagem a bordo de frotas de naves reutilizáveis, como a gigantesca Starship, um verdadeiro colosso de aço inoxidável com quase 120 metros de altura, o equivalente a um prédio de 40 andares, pronto para deixar a Terra. Mas especialistas em exploração espacial fazem um alerta. Transformar essa visão em realidade exige resolver desafios tecnológicos, biológicos e ambientais que ainda estão muito longe de serem superados. A exploração espacial continua sendo uma das maiores aventuras científicas da humanidade. Missões robóticas, naves teleguiadas, telescópios avançados. Mas apresentar Marte como um plano B de salvação é uma ideia perigosa. A realidade é bem menos romântica do que as fantasias da ficção científica. A Terra ainda é a única nave espacial perfeitamente calibrada para a biologia humana. Antes de gastarmos trilhões tentando sobreviver em bunkers radioativos a milhões de quilômetros daqui, talvez o maior desafio científico da humanidade seja outro: manter habitável o planeta onde já vivemos. E aí, curtiu a nossa jornada? Inscreva-se aqui no Fronteiras do Inimaginável. Deixe o seu like, o seu comentário e clique no sino para não perder a próxima viagem.
Te vejo na próxima fronteira.